Olá, tudo bem? Vamos tentar aqui responder uma questão, aliás, 9 em cada 10 questões que se levantam sobre a China, pelo menos a minha experiência diz isso, é a seguinte: qual que é a estratégia dos chineses? O que está por trás desse longo processo de crescimento e desenvolvimento? Para onde vai isso daí? Qual que é o fundo disso? E o que tem mais me incomodado, vou aqui confessar para vocês assim, de forma muito tranquila, é que quando eu mesmo coloco essa questão em sala de aula, ou entre amigos, ou em palestras e conferências, que eu pergunto, e aí, o que vocês acham? Qual a grande estratégia chinesa? Se o público ele é formado majoritariamente por economistas, a conversa vai para uma direção que é a seguinte, né? Reduz-se a, a discussão em torno da relação entre Estado e mercado, não é? Entre setor privado, setor público, o setor privado é mais empreendedor, e o governo chinês, ao permitir isso, permitiu com que o país crescesse economicamente, ou então alguém mais avançado, alguém que pensa mais em termos de macroeconomia, fala em preços macroeconômicos, fala um pouco dessa dinâmica dos preços, como fala o professor Bresser Pereira. Eu não incluo o professor Bresser entre os que pensam de forma pobre essa questão, não. Mas, como diz o próprio Bresser Pereira, os 5 preços macroeconômicos no lugar. Então fica um tanto quanto difícil, né? Isso quando não existe aquela pura visão econômica de economistas assim um pouco mais toscos, né? Desculpa usar esse termo, né? De reduzir tudo uma relação de produtor e consumidor, e como essa relação entre produtor e consumidor ela é muito boa na China, e para fora da China, a China acaba rendendo os louros disso daí. Mas isso me entristece porque, por exemplo, eu gosto muito de introduzir aos meus alunos, e a quem me pergunta quem lê ou quem deixar de ler, aquele famoso e clássico texto do Alexander Gershon, que eu já até citei aqui em uma das nossas aulas, que é aquele famoso texto Atraso Econômico em Perspectiva Histórica, que recentemente foi traduzido, tem um livro, esse texto faz parte de um livro hoje em português, muito interessante. E nesse texto ele coloca a discussão em outros termos, não é? Ou seja, o que está por trás do processo de desenvolvimento tem muito mais relações com as instituições, com as ideologias e as políticas em torno do processo de desenvolvimento, ou seja, baseando o processo de desenvolvimento do que outra coisa. Ou seja, instituições, ideologias, a política, o projeto nacional, ou seja, Gershon Kron fala em termos de projeto nacional, e eu acredito que ele coloca as discussões nesse termo, porque, em certa medida, a grande tensão epistemológica, metodológica que existe na economia é entre duas, vamos dizer assim, duas instâncias, vamos dizer assim. Uma é do poder e a outra é do dinheiro, não é? Ou então, quando se fala em economia política, o que vem na frente? Economia política. Ou seja, a política entendida como poder em si e a economia entendida como os preços, o mercado, entre outros sinônimos que levam à economia. Então essa é uma grande questão, não é? Ou seja, o que vem na frente, o poder ou a economia? Eu não tenho dúvida que a resposta é o poder, e quando se coloca a questão do poder, fica mais fácil de se responder a questão em torno da grande estratégia chinesa. Eu propositalmente, conversando com o Paulo Gala sobre essas nossas conversas, esse nosso curso, eu falei, olha, a carga histórica é fundamental. E, invariavelmente, eu tenho trazido elementos historicizantes para a compreensão desse grande processo que é a China. Então eu falo, olha, existe capacidade milenar do camponês médio chinês em acumular, existe o reencontro a partir de 78 de um Estado desenvolvimentista com instituições de mercado. Aliás, esse encontro que gera o Estado desenvolvimentista, ou seja, quando eu falo em instituições de mercado, eu estou falando daquelas instituições
que surge há mais de 3.000 anos. Quando eu falo troca, a troca é uma instituição. Então existe esse reencontro na China no final da década de 70, e isso abre como que um ciclo virtuoso. Na última conversa eu fiz aquela analogia do Deng Xiaoping dizendo, olha, eu apenas mostro aqui algumas tendências, uma estratégia, ele aponta o dedo para a lua, né? Então a questão é que muitos economistas, ao invés de entender, olhar para a lua, para onde está apontando o dedo do Deng Xiaoping, fica muito olhando o dedo do Deng Xiaoping. Então fica nessa discussão de Estado, mercado, preço, câmbio, juros, sistema financeiro, que tudo isso é fundamental, mas isso em si não explica, não nos ajuda a sair da superfície, né? Então eu coloco aqui a discussão nos seguintes termos. Primeiro, a estratégia de desenvolvimento da China, ela visa, em essência, a defesa e o legado de uma civilização milenar. Então eu desvio completamente o foco da economia e da disputa entre os grandes países do mundo, ou seja, a China tentando alcançar um lugar XYZ no mundo, e trago a discussão para a história, que eu acredito que é nela que deve se situar, é na história que deve se situar a resposta a essa questão. Então o processo de desenvolvimento recente chinês não se explica senão como uma forma, como um meio de defesa e da defesa do legado de uma civilização milenar. Então quando nós falamos isso, quando coloco as questões desse termo, e quando nós falamos, aí indo para a questão do Estado, né, de um Estado intervencionista, a grande questão também não é o grau de intervenção do Estado na economia. Não é isso. É saber, particularmente, a intensidade com que a sociedade, o Estado e a força política dirigente, no caso da China, qual que é o grau de envolvimento desses três entes à manutenção e à defesa de uma civilização milenar. Então, quando se fala em Estado intervencionista, também eu puxo esse veio da intensidade e envolvimento de uma sociedade, do próprio Estado e desse partido dirigente em torno da defesa de uma civilização milenar. Também partidista para puxar um outro veio de discussão. As instituições chinesas e o próprio Partido Comunista da China, elas surgem em torno da defesa dessa civilização milenar. Eu costumo comentar que a Revolução de 1949, que marca o que os próprios chineses chamam de Nova China, como uma continuidade de um Estado milenar e uma civilização também milenar, a Revolução de 49 é basicamente nacional. E o próprio Chalmers Johnson, em um livro que eu trouxe aqui para vocês, o que eu indiquei como bibliografia, ele coloca o elemento camponês, o elemento nacionalista como os dois motores do chamado comunismo chinês. Esse comunismo chinês nada mais é também do que a defesa de um status de uma civilização milenar. E essa civilização, e esse Estado, esse Estado-civilização, algo que tem vontade própria, que inseta uma estratégia em torno da defesa dessa civilização, foi o Estado mais avançado do mundo do ponto de vista econômico por mais de 1.800 anos. Esse estado da arte, do processo de desenvolvimento à época, ele foi interrompido com os contatos que as potências ocidentais, principalmente a Inglaterra, faz com a China, e a partir daquele momento em que a China ela foi se enfraquecendo diante da superioridade militar inglesa e de outras potências europeias, começa o chamado século de humilhação, que vai da Primeira Guerra do Ópio, em 1839, até
1949, quando Mao Tse-tung proclama na Praça da Paz Celestial que a China volta a estar de pé, né? Então esses 110 anos dentro de uma milenária história, um interregno pequeno para eles, dentro de uma história vitoriosa, né? Eles foram ocupados 600 anos por manchus, existem documentos de chineses Han na época dizendo, até porque a imprensa ela surge na China, olha, esse pessoal está aqui, mas daqui uns 400 anos eles vão embora, daqui um tempo eles vão embora, vão ficar aqui para sempre. Então existe um outro elemento que quando falamos de estratégia chinesa, ele é fundamental. A noção de tempo deles é completamente diferente. O Ocidente erra muito ao lidar com a China, ou seja, as grandes cabeças ocidentais, os acadêmicos, os chefes, os estadistas, os países, eles erram ao lidar com a China, ao tentar lidar com eles a partir de uma visão muito ocidental daquela civilização. Então existem binarismos que são muito características das sociedades ocidentais e principalmente anglo-saxãs, que para os chineses simplesmente não existem. Então, por exemplo, separar o mundo entre ditadura e democracia. Isso é muito estranho para os chineses, porque para os chineses a grande ordem, a grande harmonia, ela nasce da síntese entre o Yin e o Yang, que seria uma dialética rústica, evidentemente muito anterior ao surgimento da própria dialética quanto lógica geral do movimento. Então os chineses têm essa dificuldade de tratar grandes temas a partir de, olha, é ditadura ou democracia, é bonito, é feio, é preto ou branco. É muito complicado para os chineses isso, eles não enxergam as coisas dessa forma. E mesmo as formas ocidentais de representação política, como a democracia liberal, para os chineses, não é que eles achem bonito ou feio ou ruim ou bom. Eles veem isso como, eu não faço nenhum juízo de valor, apenas transmito aqui o que eu leio sobre a China em relação a isso. Eles veem essa forma de organização política como algo pontual, inerente a uma certa civilização e que pouco tem a ver com eles isso daí. Ou seja, é uma escolha que eles fazem e não admitir a eles essa forma de organização. É muito diferente do que pontuar, não, eles são uma ditadura e as nossas instituições são superiores às dele, como muitos anglo-saxões gostam de colocar. Eu não acredito que as coisas sejam dessa forma. Então, ao pensarmos como funciona a mente chinesa, como funciona a estratégia chinesa, nós temos que abrir mão de uma visão ocidentalizante daquele processo, não é? Então, como nós não pensamos em termos de civilização, fica muito complicado até entender a estratégia chinesa, não é? E por um outro lado, o processo de desenvolvimento econômico, ele é o que também, né? Ele é um elemento ancilar à política, ele é ancilar à estratégia, e ela deve servir para fins políticos e estratégicos e também para fins de soberania sobre o território. Então, esse é um outro ponto que eu trago, né? Ou seja, a estratégia chinesa também passa, além da defesa de uma civilização e também evidente de recolocar essa civilização no centro do mundo, ou seja, o próprio nome China quer dizer país do meio, também é uma estratégia de domínio do próprio território. Esse é outro ponto. Evidente que a questão do desenvolvimento, ele tem uma historicidade. Uma historicidade. Eu falei aqui que as instituições, elas refletem, inclusive o Partido Comunista, eles refletem essa estratégia da defesa de uma civilização milenar. Só que, em um dado momento da história, os chineses, eles percebem que não existe condições objetivas à manutenção ou a manutenção da própria existência da China enquanto nação sem que houvesse a criação de condições políticas necessárias ao processo de desenvolvimento. Ou seja, diminuir o gap entre a China e os grandes países capitalistas do mundo, ou seja, a força política que se mostrasse capaz desse movimento aqui, ela sairia vencedora na guerra civil
anterior a 1949. E é por isso que muitas vezes o Partido Comunista da China, aos olhos do povo chinês, ele não é um partido marxista, revolucionário, ou seja, ele não é visto nesses termos que muitas vezes também se coloca pela esquerda no mundo, no Brasil. É o partido da defesa da nação. E simplesmente eles ganharam a guerra porque eles se mostraram aos olhos do povo chinês mais capaz de defender os interesses daquela civilização e daquele estado de civilização do que o antigo Kuomintang, que acabou sendo expulso para Taiwan. Então esse é um ponto que é fundamental de análise, não é? Ou seja, deixarmos de lado o certo economicismo e colocarmos mais história na conversa quando o assunto é compreensão da estratégia nacional chinesa. Pois bem, existem muitos pontos, porque se deixar, eu vou ser honesto com vocês, eu fico aqui falando 3 horas disso, porque são temas que são muito caros a mim, né? Afora o fato de eu ser professor de economia, eu sou um curioso das grandes questões mundiais. Então falar em estratégia, por exemplo, para mim é muito gostoso. E em cima disso eu gostaria de indicar basicamente a maioria dos textos e livros escritos pelo professor José Luiz Fiore. O professor José Luiz Fiore, ele é professor titular do Instituto de Economia da FRJ e é um pensador brasileiro completamente voltado a essas questões geopolíticas, questões geoestratégicas, e que enxerga a economia somente como um ente ancilar a grandes objetivos estratégicos, né? Ou seja, a estratégia é tudo, a economia é parte, mas a estratégia é tudo. Uma outra característica dos chineses é que eles conseguiram produzir, já falei isso acho que na primeira ou segunda conversa nossa, todo um corpo filosófico próprio, né? Ou seja, o confucionismo, o taoísmo, que são filosofias tolerantes e civilizatórias, que é contemporânea à filosofia clássica grega. Então eu trago esse elemento para cá. Em meio a esse caldo filosófico chinês, que é tão antigo quanto aquela filosofia que nos molda enquanto seres humanos ocidentais, surge uma arte da guerra. Essa arte da guerra, ela é elaborada. É um livro que hoje virou parte do manual de grandes cursos de administração, e é parte da grade curricular de academias militares, que é a arte da guerra. E quando nós falamos em processo de desenvolvimento pós-78, existe algo que eu li em Sun Tzu, que é o autor da Arte da Guerra, que não sai da minha cabeça. Não é o inimigo, e sim nós que temos que escolher o local da batalha. O que isso significa dizer quando o assunto é entender os últimos 40 anos da China? É que a China escolheu, diferentemente da União Soviética, o terreno da economia e do comércio como o local da batalha. O Donald Trump e os Estados Unidos só foram acordar para isso depois de 40 anos. Os chineses escolheram esse local de batalha. Seguiram Sun Tzu. E para isso, todo um processo anterior foi construído. Vou dar aqui um exemplo a vocês, que eu acho que facilita um pouco essa compreensão. Em 1969, no meio da Revolução Cultural, aquela loucura toda da Revolução Cultural, Mao Tse-tung, ele chama 4 marechais, ele retira os marechais do exílio e chama os 4 para conversar. Mao Tse-tung percebe a China no completo isolamento internacional, não é? E pede para esses 4 marechais escreverem sobre possíveis cenários e quais as possibilidades abertas para a China a partir desses cenários. Algumas conclusões foram evidentes nesse relatório. Primeiro, o grande inimigo da China era a União Soviética, ou seja, as tensões de fronteira com a União Soviética eram muito grandes e a China não tinha condições militares de enfrentar um inimigo com o poder da União Soviética. É engraçado que eram 2 países comunistas brigando entre si
e se eu não me engano, a primeira capa da revista Veja foi sobre o cisma sino-soviético, né? E evidentemente, a partir dessa primeira conclusão, ou seja, é um documento imenso desses relatórios, desses marechais, Mao Tse Tung ele abre mão da ideologia, coloca isso de lado e procura os Estados Unidos. Sinaliza para os Estados Unidos a possibilidade de uma conversa soberana, tendo em vista o reatamento de relações diplomáticas entre os dois países. Em grande medida, a estratégia chinesa, a tática da estratégia, que seria sair do isolamento, passou por um toque genial de Mao Tse Tung, estratégico, de refazer contato com os Estados Unidos, que eram os grandes inimigos ideológicos da China. Eles chamam uma equipe de ping-pong que estava no Japão em um campeonato mundial de ping-pong, chama para os Estados Unidos para competir, fazer uma competição amistosa com os chineses, e esse era o recado, ou seja, chegou a hora da China e dos Estados Unidos conversarem para enfrentar um inimigo comum que incomodava ambos. A partir disso se abre o relevo de atuação política e econômica chinesa, e que também vai ao encontro a uma estratégia onde os chineses eles escolhem o local de batalha. Eu posso provocar uma polêmica aqui dizendo, mas os chineses sempre tiveram certeza, desde sempre, aliás, desde o final da Segunda Guerra Mundial, passando por Mao Tse Tung, que o grande inimigo estratégico deles, ou seja, o grande obstáculo à existência da própria China enquanto Estado de civilização, não era a União Soviética, não era a Europa, e sim os Estados Unidos. Pode parecer uma polêmica, mas à luz de artigos acadêmicos chineses, de conversas com chineses, isso é muito claro há muitos anos. Aliás, desde a Revolução Chinesa isso é muito claro. O que não significava alianças táticas aqui e acolá aquele assunto. É evidente que a China chegou num ponto do seu catch-up que essa relação já deixou de ter complementaridade não só como tecnológica, como complementaridade política. Isso dito, a China ela vai criando consenso interno na medida que Mao Tse Tung ia caminhando ao final da sua vida, e a Revolução Cultural caminhava também ao seu fim, de que a China teria que se concentrar na construção de uma imensa base material capaz de sustentar a capacidade de manutenção de vontade própria de um Estado de civilização. Caso contrário, como Deng Xiaoping disse a Margaret Thatcher em uma conversa entre os dois, Deng Xiaoping chama a Margaret Thatcher para conversar em 1984 para tratar da questão de Hong Kong. E uma dessas conversas, tensas conversas, que nas obras escolhidas o Deng Xiaoping é bem relatado, ele diz o seguinte para Margaret Thatcher: o desenvolvimento é o meio para a consecução de uma estratégia da China continuar existindo enquanto Estado-nação, e se Hong Kong não voltar à China em 1997, que é o ano que era previsto, o Partido Comunista se retira do cenário político internacional. E caso a Inglaterra ela não acorde com os nossos termos em 2 anos, a própria China irá colocar a sua própria solução dessa contenda internacional. Ou seja, uma conversa muito tensa que se falou de tudo menos de economia. Ou seja, o assunto foi sempre questões de ordem estratégica. É por isso que muitos economistas têm dificuldade em lidar com isso. Evidente que a Margaret Thatcher chegou com uma arrogância muito grande lá, tinha vencido a Argentina numa guerra fratricida, só que a China não é a Argentina. A China já era uma potência nuclear, a China já era um dos 5 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a China é a China. Né? No sentido de ser um Estado de civilização com vontade própria. A China se aproveita, ou seja, para fins de realização estratégica de 2 movimentos que os Estados Unidos fazem. O primeiro, da contenção da União Soviética, a China se aproveita muito disso.
ela passa a ser uma aliada tática e estratégica, né, dos Estados Unidos na Guerra Fria contra a União Soviética, e ela se utilizou ao máximo disso, tanto é que em 79, quando é reaberta as embaixadas, a China manda uma lista de milhares de estudantes na área das ciências duras, das hard sciences, para estudar nos Estados Unidos. Então a China já visando, vamos dizer assim, a internalização do que há de mais avançado em nível de engenharia de produção, química, ciências da administração de empresas, ou seja, a China já buscava a internalização do que havia de mais avançado no mundo capitalista, nem viu uma lista de exigências para os Estados Unidos, como, por exemplo, a abertura de vagas nas universidades, essa estratégia toda quando se trata em complexos processos de desenvolvimento. Esse é o movimento. E o segundo movimento que os chineses se aproveitam é o seguinte: o cenário para os americanos na década de 70 não era um cenário dos melhores, né? Ou seja, os americanos haviam sido derrotados no Vietnã, a União Soviética estava em uma ofensiva político-diplomática na África, e a Alemanha e o Japão, esses dois países invadem os Estados Unidos com seus produtos. Então, Ronald Reagan, ele lidera um processo de retomada da hegemonia americana. Aliás, tem um texto fantástico da professora Maria da Conceição Tavares sobre isso, que se falso engano, 1984. Abandona Bretton Woods, eleva a taxa de juros, ou seja, faz todo um movimento, né, que é chamada a política do dólar forte. E impõe ao Japão, em 1985, os acordos de Plaza. Então impõe ao Japão cotas de importação de carros, impõe ao Japão uma valorização cambial, ou seja, eles impõem ao Japão, que aliás é uma característica que entre a China e os outros estados desenvolvimentistas do Sudeste Asiático, é que ao contrário do Japão e da Coreia, a China não é um país ocupado pelos Estados Unidos. Então a China ela pode agir estrategicamente fora dos esquemas americanos. Então dificilmente a China vai se dobrar aos pedidos às exigências de Trump e do governo dos Estados Unidos para mexer na taxa de câmbio ou colocar um fim no setor público como setor dominante da economia, porque o Trump já percebeu que esse é um trunfo econômico magnífico que a China tem nas mãos, não é? Pois bem, a China se aproveita dessa pressão que os americanos jogam sobre o Japão para abrir o seu território aos investimentos das empresas japonesas. Esse é um outro movimento que a China faz se aproveitando dessa contenda entre Estados Unidos e Japão. O que é interessante falar quando se fala em estratégia é o seguinte: apesar de ser um estado milenar, um estado de mais de 2.000 anos de existência, a flexibilidade com que esse estado atua ao longo do tempo é um caso a ser estudado, não é? Então a China é capaz de mudar de política, o seu turno imediato, sempre pensando, pode dar 10 passos atrás, mas pensando em dar mais 12 à frente. Então o Estado chinês tem uma capacidade de flexão muito grande diante da realidade, né? Ao mesmo tempo em que eles se abrem para o Japão e se aproveitam do processo de financiarização que se abre na década de 70, então isso provoca um deslocamento maciço de capitais produtivos da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, ou seja, existe um deslocamento imenso de capitais produtivos dessas regiões do mundo por conta da inauguração dessa lógica financiarizada de acumulação, e a China se apresenta como o território econômico mais capaz de abrigar todo esse capital produtivo. Ou seja, isso é escolher o local do campo de batalha. Então é muito difícil os americanos sancionarem a China, porque quase metade do Congresso americano ele tem interesses na China, não é? Então vocês vejam bem, é uma estratégia de manter em pé uma civilização milenar, um partido comunista que chega ao poder por conta da capacidade dele ser o representante desse legado. O desenvolvimento econômico ele torna-se central na medida em que a formação de uma base material sólida
ela garante tanto a sobrevivência dessa civilização, quanto o poder sobre o próprio território, né? E se aproveita de forma flexível de todas as possibilidades e todas as contradições que o mundo gera ao longo do tempo. Então a estratégia chinesa é um pouco isso, não é? Se utilizar de várias contradições abertas pelo processo de desenvolvimento capitalista no mundo, se aproveita de todos eles e a partir disso vai acumulando forças a si mesma ao longo do tempo. Não é? Escolhem um campo de batalha, que é a economia, que é o comércio, e eles acreditam firmemente que vão vencer e vão alcançar seus objetivos se mantendo fiel a um campo de batalha que é o campo econômico e o campo comercial. Eles trabalham com a possibilidade de guerra, tanto é que a China já é o segundo país que mais gasta militarmente do mundo. Aliás, o processo de desenvolvimento é o processo de se preparar para a guerra, eu não tenho dúvida disso. Mas eles colocam essa possibilidade no plano inferior em relação ao que a União Soviética colocava em relação aos Estados Unidos. Eles não entram nesse jogo americano de corrida armamentista e se preparam assim a enfrentar esse mundo que não é fácil. Enfim, acho que deu para delinear um pouco aqui o que seria essa grande estratégia chinesa, que envolve principalmente a defesa desse legado e da continuidade da existência dessa civilização e o papel do poder político chinês desde 1949 nisso. Eu termino falando desse local, a escolha do local de batalha, que é a economia, e a partir da próxima conversa vamos falar um pouco mais disso. Ficamos por aqui e até mais. Foi muito bom.